Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do programa Neo Sapiens, o programa que desafia, transforma e inspira. Eu que vos falo sou Sidney Costa, host desse canal, e divido essa bancada com ele, o cara que é um monstro das perguntas, o cara que derruba, o cara que levanta, é o meu brother, né? É o cara da internet ali, das mídias sociais, o cara da vivência. Tolentino, meu brother, seja bem-vindo, um prazer estar dividindo a bancada contigo, cara. Obrigado, toda vez você vai aumentando mais esses... Eu só vou ganhando, você só vai ganhando qualidades comigo. Muito prazer, muito bom estar aqui com você e com o convidado 001. E o convidado 001 voltou, gente. Ó, a gente fez o primeiro episódio do programa, efetivamente faz um mês. E foi surpreendente pra gente. Tanto assim que muitas pessoas, né, Marcelo, pediram, vamos falar um pouco mais, fala um pouco mais de PNL, vamos conversar, chama o Cabé de novo. E aí falei, Cabé Nogueira está aqui com a gente. Cabé, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Cabé. Muito obrigado. Depois de um mês aí, a pedidos, a gente está fazendo um programa extra aqui com você. Eu agradeço muito, um mês de muita colheita aí, foi um podcast realmente incrível, para mim foi sensacional, abriram muitas portas já, muitas pessoas se alimentaram disso e estão vivendo um pouquinho melhor. A gente tem uma gratidão imensa por esse primeiro episódio, né? E o Cabé, ele tem uma energia assim, uma energia de atração, assim, você já aprende a amar ele no primeiro encontro, né? Tem um cara que foi a novidade, tem um cara um amigo, né, que viu o programa e falou, eu quero saber disso, eu quero mudar, eu quero mergulhar nisso. E aí foi fazer uma consulta, uma conversa com o Cabé, mas antes dele chegar ele falou, Cabé, você já é meu amigo, eu tô chegando aí pra te conhecer, né, Cabé? E ele é da linhagem do Sincericida aqui, né? Total. Eu não vou falar o nome dele, mas ele era assim, fulano de tal maluco que tava salvo no meu contato. Aí o Cabé falou, fulano de tal maluco? Eu falei, esse cara aí, doidão, mas é um coração maravilhoso e pra mim foi surpreendente, Cabé, a entrega dele. Depois eu recebi um relato, mas eu queria fazer primeiro a sua apresentação de novo, porque eu acho que merece. Formado em administração pela Universidade Paulista, Master Practitioner, coaching sistêmico, renascedor integrativo, especialista em firewalking e hipnoterapeuta, com uma vasta experiência no desenvolvimento humano, utilizando a PNL como uma poderosa ferramenta de transformação. Ele tem conduzido seminários, treinamentos e cursos de formação de PNL, coaching, renascimento integrativo em todo o Brasil e vou falar no mundo, tá? Que você já esteve em Portugal, já esteve em Miami, já rodou aí bastante, África do Sul, se eu não me engano, você já rodou aí bastante e, cara, só engrandece, é uma honra ter você aqui e hoje para falar especificamente, e a gente vai entrar um pouco mais pela PNL, tá? Sim. Mas especificamente a gente, muito pedido, a gente fez uma enquete no Instagram sobre emoções. Né? E eu queria começar com uma pergunta. Posso, Marcelo, dessa vez? Deve. Tá bom. Que você e o Cabé já são íntimos. Eu ia fazer um avanço aqui, mas não vou parar aqui no ponto, senão vai começar a polêmica. Então, eu queria fazer a pergunta bem simples. Por que o ser humano vive no piloto automático das emoções? Por que é sempre uma reação? Porque por mais que sejam situações, condições distintas, a gente vai lá atrás naquilo que nos ensinou alguma coisa e que trouxe uma emoção e a gente reage e vem com ela. Por que isso? Porque é mais fácil. Porque o piloto automático, ele não requer esforço. O cérebro, a mente não gasta energia. Não tem esforço. Piloto automático deixa a vida me levar. E aí não tem esforço para mudança, não tem esforço para pensar, não tem esforço para criar, não tem esforço para bolar estratégias novas, não tem esforço. Então a maioria das pessoas vivem nesse piloto automático e que aí depois eles vão chamar de destino, né? Era para ser assim, porque é mais fácil, é mais cômodo, é mais tranquilo. Se olhar, se cuidar, se cobrar, isso requer muito esforço. E além de muito esforço, requer muita coragem. E tem uma questão, a falta de educação emocional, né? Sim. A gente não tem
Não tem nenhuma política, não tem nenhuma vivência, não tem nenhum incentivo, não tem nenhuma estratégia, não tem um plano, nada para tratar da educação emocional, né? Sim. E eu comento isso porque eu sou o delay dos afetos, né? Eu comentei no episódio anterior. Comentadíssimo nas redes. Mas, né, de fato, uma coisa presente em mim e que eu venho trabalhando, mas tem essa preocupação com a Olivia, né? Sim. E por que eu comento isso, né? Porque eu vou dar um exemplo, né? O último exemplo aqui da semana. A gente recebeu uma pessoa em casa que ela não tem muito contato. E a Olivia tem 4 anos, né? E a gente achou surpreendente porque quando a pessoa passou o dia todo com a gente ali, atividade e tal, e quando ela foi embora, a Olivia começou a chorar. E aí a minha esposa falou assim, mas por que você tá chorando, filha? Você nem conhece ela direito, não sei o quê. Aí eu dei uma olhada nela assim, porque, né, só aquelas olhadas do treino. Sim. Como assim, né? Aquelas, trauma instalado com sucesso. Por quê? Porque a gente já tem essa conversa em casa de deixar ela expressar a emoção dela livremente, né? Então, se ela quis chorar porque a pessoa deixa ela chorar, né? E aí depois ela imediatamente já se tocou assim e aí ela ficou lá chorando, sentindo a emoção dela. E eu tô comentando justamente porque a gente tende a fazer o contrário. Sim. Para de chorar, menino. Porque Se protege, se blinda, se fecha, não mostra. Exatamente. E aí a gente vem nessa deseducação. Sim. Desde o princípio, né? Desde nossos primeiros anos de vida, e isso vai refletir lá no que você acabou de comentar, do que é mais prático, né? Então, quando você briga com o teu esposo, ou vice-versa, você dá você fica na emoção, dá o castigo do silêncio, Sim. não trata aquilo, vai deixando a coisa se acumular e levar, né? E por outro lado tem o contrário, né? Que é a falta de perceber a emoção, que é o meu caso, né? Então acontece alguma coisa... Acho que origina lá na infância em que alguém... a gente tem uma passagem que uma pessoa foi fazer um treinamento e eu estava na turma e ela não chorava e de repente ela começou a chorar e todo mundo foi, tá chorando porque ela, calma, deixa eu chorar, eu passei a vida toda sem chorar. E sem saber por quê. Por quê? Porque quando eu chorava na minha casa, minha mãe colocava eu atrás do sofá e falava, para de chorar e você só vai sair daí quando você parar de chorar, engole esse choro. Engole choro. E aí, o que acontece com isso? Você vai reprimindo a sua emoção, né? Agora, interessante esse caso, é porque a mãe queria uma coisa, só que não falou. A filha entendeu, com as ferramentas que ela tinha, outra coisa. A mãe queria criar uma pessoa forte, certo? Uhum. E a filha entendeu outra coisa. Chorar não é bom. Então ela passou 30 anos sem chorar. Então ela contava, me dá um nó aqui e passa. Eu vou para um lugar, fico quieto e passa. Então esse é o grande lance, que é mostrar e ensinar. Beleza, você vai chorar? Tá bom, então sofre aí, chora, vive teu luto, sei lá, e você tem direito, e depois vamos usar isso ao teu favor, que aí é aprender, ensinar a ser inteligente emocionalmente. Essa é a parada, vive isso que faz parte, mas depois a gente isso tem que ter um prazo. O que eu fico me perguntando, Cabé, é se essa mãe queria fazer um filho mais forte ou uma filha mais forte, ou o choro estava incomodando ao extremo e ela queria que a criança se calasse. Nesse caso, ela conta que era só ela e a mãe dela. O pai abandonou. Então, quando ela começou a ver aquela situação da filha chorar por tudo, ela depois conta, conversando com a mãe dela fala, minha intenção era criar uma mulher forte. Porque eram só nós duas. Se a gente não fosse forte, a gente ia sofrer muito. Então, foi o melhor que ela fez com a ferramenta que ela tinha no momento. A gente vive uma eterna desassociação, uma eterna busca entre aquilo que eu quero te passar e o significado que você tem e associa a partir daquilo que eu faço com você. E como a gente sai desse gato e rato? Como que claro que você falou aí agora, não, deixa viver, deixa passar a emoção e depois você vai lá traz pra consciência. Traz pra consciência. Mas como é que assim, naquele momento, como é que eu vou me comportar de modo que eu tenha uma ação e o outro não tenha uma percepção ou uma experiência ou uma âncora de outra forma? Como é que isso pode acontecer? Aprendendo a se comunicar de forma efetiva. Então vamos lá.
Vou contar vou contar o que eu fiz a mesma coisa com a Lara, de outra forma. A Lara chegou com uma nota baixa. Eu não sei se eu contei aqui no primeiro. Ela chegou com uma nota baixa. E ela me entregou a prova chorando. E aí ela chorou e eu deixei ela viver o choro dela. E aí ela continuou chorando. Eu peguei a prova e falei, não mudou a nota. Chora mais. Aí ela chorou. Aí eu, não muda. Aí ela começou a parar. O que eu comecei a mostrar pra ela? Chorando, ela não altera. Aí quando ela parou de chorar, eu falei pra ela, você pode viver esse momento de tristeza e tá tudo bem, tal. Agora, essa tristeza por muito tempo não altera o resultado. Entendeu? Aí ela parou, me ouviu, e eu falei pra ela, essa nota nunca mais você muda. Qual nota você pode mudar? Ela falou pra mim, a próxima. Eu falei, essa você pode. Então agora você estuda, foca, se dedica e muda. A nota veio 10. De 4 para 10. Então o que eu ensinei para ela ali no momento? Que ela pode chorar, pode ficar triste, mas isso tem que ter um prazo e só se dedicando e se esforçando que ela altera isso, e não chorando. Mas eu verbalizei isso porque eu sei fazer isso. Então o que eu ensino para as pessoas? Aprender a se comunicar. O que você quer ensinar? Ser forte? Então fale isso. Olha, eu entendo que você está triste, está chorando, mas normalmente na nossa vida, se a gente só ficar chorando, não vai mudar. Então você tem um tempo para você parar de viver isso. E aí, para que você não chore de novo pela mesma coisa, muda as suas ações, muda a sua rotina, muda a sua vida. E aprenda que não é chorando que consegue. Eu imagino, Cabé, né, e na sua vivência, que isso depende de um contexto, né, no seguinte sentido. A Lara, com quantos anos ela tinha quando aconteceu isso? Era eu acho que, uns 10, 8, uns 9, 10, eu não lembro exatamente. Eu tenho no meu Facebook, depois eu posso ter. Da gente ter esse cuidado, né? Por exemplo, no caso da Olivia, minha primeira ação é sempre de acolher. Sim. Né? Eu acolho ela e deixo ela, e depois eu tento dar um tratamento para aquilo. Né? Eu falo assim, filho, mas por que você estava chorando? E eu aprendi isso num livro que é O Cérebro da Criança, que eu recomendo que todos que estejam aí na fase de início da paternidade e da maternidade que leiam, né? É justamente porque a criança não tem maturidade cerebral para processar aquilo, né? E às vezes ela esquece até o motivo pelo qual ela está chorando. Sim. Então eu tento trazer para ela processar aquilo. Isso é trazer para o momento presente. Provavelmente ela para de chorar. Porque ela tem que voltar para o presente para lembrar. E aí... Mas tem que ter essa paciência inicial de acolher. É depois que você acolheu, que ela sentiu o conforto ali, aí depois você tem a aproximação. Né? O que o Cid perguntou, para mim a resposta é, aprenda a falar exatamente o que você quer. Não deixe aberto a interpretações da pessoa pelo que ela viveu, qual a experiência ela teve. Ela vai interpretar baseado no que ela viveu na vida dela. Então, por base em tudo isso que a gente está discutindo aqui, o que a gente vê que o grande vilão ou o grande bonfeitor da relação, seja ela pai e filho, seja ela marido e mulher, seja ela amigos, relação de trabalho, é a comunicação. Agora, talvez, sendo ela a origem, a atenção deve ser mais voltada efetivamente para a forma de se comunicar das pessoas. Né? Só que a comunicação, ela envolve também emoções e também passado. Eu trago a minha bagagem e eu tenho as minhas formas de falar, que para mim é tranquilo e que para outro é agressivo. Sim. Como é que a gente calibra essa comunicação no sentido de que a gente não gere resultados inesperados? Exatamente com o que você falou, você deu a resposta. Avaliando os resultados que você está tendo. Quais são os resultados que eu estou tendo? Quando eu me comunico daquele jeito, quando eu fico nervoso e falo, qual é o resultado? Eu tenho sucesso? Eu atinjo o que eu quero? Tenho. Então está funcionando. Então é o que a gente fala de referencial interno na PNL, que é o que eu sinto e vejo e percebo, e referencial externo, que é o outro. Quais são os resultados? Está mudando? Quando eu comunico com o meu sócio, ele repete? Quando eu me comunico com a minha filha, ela repete fazer aquilo? Se sim, se o resultado não está sendo, é uma avaliação de que a comunicação está funcionando e eu tenho que parar e pensar. Eu fico desconfiado um pouco dessa resposta, assim, porque
é muito comum as pessoas falarem, tá faltando comunicação, Sim. vocês não estão se comunicando direito. Mas eu percebo que a comunicação também depende da perspectiva, que é o olhar do outro, né? Eu vou contar uma coisa bem particular. Tem um pouco do querer entender. O problema é que entender. a PNL ela só coloca a responsabilidade da comunicação em quem está emitindo. Você está falando com pessoas de gíria, não adianta você vir falar uma data vênia. E não adianta se falar gíria com pessoas que falam data vênia, mas segue aí. No meu casamento, tem alguns assuntos que a gente vai tratar e eu sou, geralmente assim, eu sou mais calado, assim, e aí eu falei, vamos tentar tratar então. Aí a gente traz o assunto à tona. E eu não percebo nenhum resultado. E sempre tento não, mas faltou o cuidado, faltou o carinho. Não é isso. É uma questão de perspectiva. Que é como se, e piora a situação. A comunicação faz piorar a situação. Que aí eu tava lá quietinho o problema, o monstro. Aí você vai mexer nele. Cutucou. Aí a pessoa já vem com aquela emoção, né? Só que não tem um resultado esperado porque eu não concordo com o que ela falou e ela não concorda com o que eu falei e fica nessa questão. E eu até brinco, né? Agora, e aí foi uma... Posso dar uma de Tolentino agora? Pode. Qual era o objetivo? Era fazer ela concordar com você e você concordar com ela? Nunca vai ter resultado. O objetivo... É aí que tá. No meu caso, o meu objetivo era ter uma compreensão. Sim, compreensão significa ela aceitar como eu penso? Não sei se aceitar como eu penso, mas assim... Se ela é diferente... Não tem problema pensar diferente. Não, entendeu o que eu quis dizer? Porque às vezes a pessoa fala, mas não tá dando resultado, só pior. Só quer o resultado dela. Não tá dando resultado porque você não está conseguindo fazer o outro aceitar o que você acha que é uma verdade. Aí não vai ter resultado mesmo. A questão, no meu caso, é o ressentimento. Que é, por exemplo, como é que eu vou pedir desculpa de uma coisa que eu fiz se eu não acho que fiz errado? Sim. A desculpa não é sincera. Tanto que eu brinco agora, né, não sei se estou certo. Aí a gente vou te ensinar a entrar com a comunicação não violenta. Eu brinco agora que é o seguinte... Vai falar de um assunto? Não, para. Esse assunto só discuto na frente de um profissional qualificado. Para saber quem tá certo e quem tá errado. Não é uma questão de ter que dar certo e que dar errado. É uma questão de perspectiva. Que é um belo exercício, viu? Se eu tenho alguém aqui para intermediar isso, facilita. Faz vocês mesmo. Mas facilita até para você. Vamos pensar o seguinte. Com certeza. Porque você também não facilita para você no sentido de ter... de ter razão. Não, é de me fazer entender. Isso, perfeito. Mas dá pra fazer sozinho, não precisa ter uma pessoa. É como se você fica... É o exercício da PNL lindo, que é a dissociação. Dissociar é assistir de fora. Então dá pra fazer esse exercício. De você se olhar conversando com a sua mulher. E aí lá você vai ver como você fala. Porque quando a gente tá associado eu tô ali, eu tô presente. Dissociado eu estou me assistindo. E aí, quando eu tô me assistindo, posso dar uma dica? Um dia, se ela topar, faz uma brincadeira. Grava. Põe na TV. Fala, agora vamos assistir como eu me comporto nesse caso e como você se comporta. Porque aí eu tô vendo de fora. E aí, eu me assistindo, eu começo a... Caramba, eu não percebia, né? Eu não enxergo. E tem coisas que eu não enxergo e o outro também não enxerga. Eu não enxergo quando a gente tá discutindo isso. E agora, vendo, eu enxerguei. Pode trazer uma consciência. Agora... Volto a dizer, se a intenção é procurar culpado, se a intenção é querer que o outro aceite aquilo como verdade absoluta, aí normalmente... Não vai chegar a resultado nenhum, né? Segmenta. Exercício bom? Segmenta. Não, faz sentido, assim, um pouco, porque... Ela comenta muitas das expressões que eu faço, né? Eu gesticula. Ou seja, aquela comunicação que não é falada, né? Sim, não verbal. E às vezes já é uma... Que é emoção, né? Que é a emoção se manifestando. Não, porque o que acontece? Às vezes você não precisa aumentar o tom de voz, mas você gesticulando faz uma lembrança de alguma coisa no passado que a pessoa viveu, em que o gesto provocou uma emoção negativa. Ou a pessoa começa a falar, você faz assim... Faz cara de nojo. Você faz aquela cara de tipo... Aí deboche. Lá vem tudo... Você não abre a boca. E o pior de tudo é que é muito difícil você não fazer. Você fez, é o que você falou. Isso chama MCRI.
São movimentos corporais que representam o estado interno, não tem controle. É o tá na cara, o corpo falou antes de você abrir a boca. Porque bate, o corpo já reage. Então, a PNL usa muito isso para calibragem. Eu começo a falar e tô olhando. Pô, ele mexeu ali, mexeu aqui, ele não tá comigo, ele não concordou. E aí é inconsciente. Não... Então, e é isso que eu comento às vezes, né? Vou tratar meu casamento Tô aqui vendo. no café. Trazer pro podcast. Mas é isso que eu comento. Que é tipo assim, beleza, eu entendo que eu fiz essa cara que você tá comentando. Mas é como se fosse... Vê se você consegue entender. Eu não tô negando que fiz. Agora, isso não significa aquilo. Isso aí. Que é tipo assim, eu fiz... fato de... Aí eu tento observar, eu observo e não deixo aquilo ficar, entendeu? Aquela emoção ficar plantada em mim, entendeu? Isso é o que a gente conversou agora há pouco, que é o fato significado. O fato de eu ter feito essa cara não significa que eu debochei. É algo meu que eu faço durante as nossas conversas. Então a pessoa precisa também começar a aprender que o fato de eu fazer isso não significa isso. Eu sempre brinco assim, às vezes, com as pessoas que são do meu meio, né? A pessoa fala alguma coisa, eu falo, o fato disso não significa aquilo. Entendeu? Então não é isso. O Eckhart fala no Poder do Agora, em que o problema da conversa é que se começa a conversar, e tem um objetivo final, que é de vencer, vencer o outro. Ninguém conversa simplesmente pela ação de conversar, sem precisar, e mais, se colocar no lugar do outro, compreender a história do outro e se deixar um pouco de lado. Porque geralmente quando a gente conversa, eu não estou pensando, desculpa, não estou pensando nas tuas bagagens, eu não estou pensando na tua trajetória, eu estou concluindo pelas minhas. Então isso interfere muito nesse tipo de relação que é a conversa. E qualquer tipo de relação. Eu queria a gente está muito genérico, eu queria começar a trazer um pouco mais para a luz das emoções. Se você quiser falar um pouco Fazer mais alguma... Então, o que eu... Deixa eu ficar aqui no genérico. Então vamos ficar no genérico. Não, deixa eu só fazer um... Depois você se vira em casa, filho. It's my life. Não, eu tenho que deixar então mais pro final, porque ela vê o começo, só pra ver como foi. Não manda o link. Esse link fica escondido. Tira esse corte. Não, mas uma coisa importante. Se incomoda, tem que cuidar. Porque tudo que a gente resiste, persiste. Então, se não mexer nisso, se não aprender a se comunicar, isso vai persistir sempre. E eu entendo o que você está falando, numa coisa mais ampla, né? Para entender algumas coisas, que todo mundo tem. Exato. E igual você comentou do Eckhart, dessa questão da gente querer, a gente foi treinado para vencer, né? Tanto que a palavra ela é distorcida, né? Porque o convencer ficou mal visto, né? Vou convencer, né? Que então pilantra ou alguma coisa. Sendo que convencer é vencer juntos, né? É vencer juntos. E a gente esquece, né, de vencer juntos. Que é esse lance, e eu sinto que ultimamente aí, na nossa sociedade tem uma disputa até entre o masculino e o feminino, e sempre essa questão de que se você está falando isso é porque você quer me convencer. E não é o convencer. A minha questão sempre é a seguinte: conversamos, eu não quero que você concorde comigo. Sim. Eu só quero que você entenda por que eu agi daquela forma. Eu só quero que você entenda que eu penso e entendo diferente. Só que a minha questão é, beleza, eu tratei. Aí esse assunto volta depois. Entendeu? Aí a pessoa volta com aquele assunto de novo. E aí eu... Deitou, escovou o dente. Mas eu tava pensando. Isso aí. E não trata. Porque não tá mas aí você vai falar assim, o seu objetivo é convencer ela? Não. Se pudesse depender de mim, eu nem ia falar mais nisso. Mas porque pra você já tá resolvido. Já tá resolvido, mas se tá vindo à tona é porque não foi resolvido. Sim. Aí a pessoa fica trazendo, e é o que a gente tá comentando da emoção, né? E aí eu fico me perguntando, isso é uma resposta automática à emoção? Isso é viver na emoção? Então, e aí vai entrar uma emoção aí perigosíssima. Começa ali uma tristeza.
Eu durmo triste porque eu não consegui resolver, aí soma com mais uma outra coisa. E o que que a tristeza é? Ela é um grande alerta. Se eu tô triste é porque tem algo acontecendo que está me deixando triste. Qual seria o certo? Buscar o que está acontecendo, ir atrás e resolver. Quando eu não resolvo, que nos treinamentos a gente fala, tristeza e febre é a mesma coisa. Tristeza e febre? Febre. Se a Olivia tiver febre, você vai dar um medicamento. Se a febre não baixar, o que você vai fazer? Não, eu vou levar no médico. Você vai levar no médico. Para procurar o quê? Baixar a febre. Mas o que você vai procurar? Que procura? Uma infecção, alguma coisa. A causa. A causa. E a maioria das pessoas, quando estão tristes, o que elas fazem? Elas dormem tristes, elas não falam mais no assunto. Vão passear. Elas vão passear, elas vão mudar o foco. E aí, quando eu mudo o foco, eu brigo e vou para Paris. Chega em Paris, chega em Balneário, chega em Búzios. Qual é meu foco? O lugar. Lá não tem tristeza. Então eu peguei a tristeza, pus de lado e mudei minha lanterna para cá. Quando eu volto para minha vida, ela tá lá. Aí eu não cuido. Aí ela fica ali. Aí vem um outro assunto. Pum, aumenta. E aí, o aumento da tristeza vai se transformar um dia numa depressão. Depressão, ressentimento. E aí pergunta pra pessoa, por que você tá assim? O que ela te responde? Não sei. Não sei. Não sabe mais. Aí é o problema. Porque aí eu tenho que ir e começar a fuçar em tudo que somou, e aí mente e corpo estão ligados, aí eu tô triste, meu corpo fica mal, eu começo a ficar não sei o quê, minha resistência baixa, eu começo a ficar mais doente. E aí como que eu encontro? Como que você encontra? E aí eu tenho que fazer coisas bem profundas para ir entendendo coisa por coisa. E quais são essas coisas bem profundas? Porque é a soma de um monte de tristezinha que nunca foram cuidadas. Não. Ele quer saber quais as ações. Ajuda as ações, fazendo um levantamento através, por exemplo, de sensações. Você tá triste, tá bom. Então vamos lá, quando você sentiu isso pela primeira vez? Aí você faz uma linha do tempo, por exemplo. Eu me senti triste aqui. O que estava acontecendo? Eu tive uma briga feia com a minha esposa. Resolveu ou não? Tá bom, então tem uma. Vai mais um pouquinho, tá? Eu tô triste aqui. O que aconteceu? Eu tive uma briga, meu pai faleceu. Isso foi mal resolvido. Tá aqui. Então, aí você começa a buscar. Por exemplo, quando as pessoas falam pra mim assim, eu me relacionei com uma pessoa uns meses atrás, que ela tinha 1000 problemas. Falei, beleza, escolhe um. Ela tinha uma empresa de coisa de carro lá que ela tinha que resolver. Esse é o primeiro problema? Como resolve esse? Tem que pegar os carros e devolver. Então, beleza. Resolvido. Próximo. Aí eu escutei uma hora assim, nossa, mas você não tem coração, você trata isso. Eu falo, eu trato sem emoção, porque eu tô de fora. Você tá dentro. Então eu estou dissociado, lembra que eu acabei de falar? Eu tô fora, eu tô dissociado, eu tô olhando um filme, e eu consigo entrar nesse filme e falar, vem cá, sai daí e resolve isso primeiro. Por isso a busca de um profissional. Que o profissional vai ver de fora e vai conseguir te orientar sem estar envolvido no furacão. Senão o médico começa a chorar junto, né? Eu queria falar um negócio. Ou um monte de remédio. A gente vai falar de todas as emoções e a gente despretensiosamente entrou pela tristeza. Isso. E entrou de uma forma negativa nela. Falando que é o excesso de tristeza e o acúmulo vai gerar depressão. E isso pode levar pessoas que estão nos vendo achando, eu tô triste, eu vou entrar em depressão. Não. Uma tristezazinha é normal e é bom às vezes. Às vezes é. Se você tá vou dar um exemplo mesmo. Por exemplo, você tá começando a ficar muito triste no seu trabalho, se aquilo tá te fazendo mal, se você tá começando a perceber que você tá muito triste no ambiente de amigos, se você perceber que você está muito triste no seu relacionamento, é um alerta de que algo ali não está legal. Então é um lado bom. Ainda tem a seguinte, quando você está triste, você fica introspecto. Sim. E é o momento que mais você se olha para dentro, você se observa, você fala... E aí você vai lá mexer O que está acontecendo? Tem um provérbio que fala isso, né? Com um rosto triste se faz melhor o coração, alguma coisa nesse sentido. Que lindo. Justamente pela acho que é o Eclesiastes. Então, essa é uma consciência que é o que a gente busca ensinar e, através dos treinamentos, ensinar as pessoas a olhar. Porque a maioria das pessoas fazem o quê? Não vai olha. jogando para debaixo do tapete. Relacionamento horrível é triste, trabalho horrível é triste, amigos ruins são tristes. E aí, então a tristeza tem esse lado, é um alerta. Tem algo, e aí é o lado bom. Mas e a pessoa que não tem nem por que tá triste? Tipo, Conversei com uma essa semana. Mas a gente teve também essa semana uma experiência em que uma menina deu um alerta, uma
uma mulher deu um alerta pra gente, em que ela falou o seguinte: toda vez que eu ia falar da minha tristeza, falava, pô, mas triste porque você tem dinheiro, você tem família, bem, você viaja, nada, você não falta nada. Então, eu ouvi, acho que pela primeira vez esse termo, hierarquização da dor ou da tristeza, dos afetos, ali, né? Ou seja, ou você se comparar, né? Você tá triste? Olha o que tá acontecendo comigo. Verdade, então, e aí tem isso, né? Aquela, como observar isso? Como lidar com isso, Cabé? Olha, eu acho que o principal é entender o porquê, sem comparações e sem significados. Uma coisa não significa a outra. E entender o que está causando. E aí pode ser algo, como a gente falou, vem falando às vezes aqui, pode ser algo assim, algo que você viveu na infância e que agora na vida adulta você está se deparando com algo parecido e aí volta aquela sensação da infância porque o inconsciente fala, olha, você está se aproximando de algo que você já viveu e não foi legal. Então, começar a entender, começar a buscar, e aí tem que ser uma ajuda de alguém que saiba fazer isso. Entender e perguntar para você o que está acontecendo, por que você está assim. E entender onde você já viveu isso, um pouco mais para trás também. No caso de quem está ouvindo, justamente você entender que cada um tem a sua tristeza, né? Sim. Então você não ficar trazendo comparações. Né? E que não é... Eu fico triste. Até porque existe o grau máximo e o grau mínimo da tristeza. Isso. E existe o meio. Em que momento a tristeza é menos ou em que momento a tristeza é mais? Não dá para avaliar isso. Você não consegue colocar isso numa régua e fazer uma hierarquização disso. Na verdade, você tem que ficar efetivamente se olhando, se cuidando, como observador. Quando que essa tristeza começa a atrapalhar aquilo que você faz bem? Perfeito. Tá passando. Pô, eu tô tratando meus filhos mal, eu tô tratando meu sócio mal, eu tô indo trabalhar mal. E aí o que eu faço? Eu faço uma comparação. Sempre foi assim? Não. Então tem algo que tá começando a mexer nisso tudo, nesse sistema. Então aí a tristeza tá começando a passar de uma coisa normal, às vezes eu tô chateado, às vezes eu tô... E beleza. Agora, quando começa a mexer em muitas áreas da minha vida, aí é um sinal de que ela tá passando um pouco do limite. No meu caso, que começou a ajudar? Não, eu fico rindo assim porque, cara, é tão doido, né? Não, porque no meu caso, olha o que aconteceu um dia desse. A gente chora junto. Olha o que aconteceu. Eu tô indo pra casa e tô sentindo uma tristeza. Uma tristeza. Por que eu tô triste? E eu falo, que maluco, né? Como é que você pode ficar triste e não saber porque tá triste, né? Uhum. E eu aprendi num livro de meditação a você ir buscar no seu inconsciente. Sim. Aí fiz o exercício de meditação perguntando pro meu eu o motivo da tristeza. E veio uma resposta, eu achei tão incrível aquilo, que foi, eu recebi uma notícia da família de um problema, de um familiar que estava com depressão. Só que, é isso que eu falo, delay dos afetos, né? Eu recebi aquilo e fui assim, tá, vamos resolver, vamos pra cima, vamos resolver, como é que resolve? Né? Buscando uma solução. Depois bateu. E não percebi que bateu, assim, porque... E eu não sei o porquê, no sentido de, por que isso me bateu tão forte, né? Mas ainda bem, do exercício de meditação, que a resposta me veio, porque senão, sei lá, ia ficar triste sem saber o porquê. Então, muitas pessoas não iam fazer esse exercício, e daqui 2 dias iam ter outra tristeza que soma com essa. E aí começa a viver isso, e vocês falaram isso outro dia aqui. Aí eu começo a sentir falta disso, e começo a cavar buracos para ter essa sensação de novo, para ficar dentro dessa roda. É o corpo de dor. Não, e olha o positivo disso, né? Isso tomou uma reação minha, eu trouxe essa pessoa para perto de mim, e, né, provoquei uma vivência ali entre a gente que afetou positivamente essa pessoa, então ajudou. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Que, pô, nós somos seres emotivos, né? E se a gente não conseguir demonstrar emoção e sentir emoção, você nem move o outro, né? Tem um caso daquela menina... Eu posso fazer um parênteses nisso? Claro. Que caiu essa ficha em mim agora? Claro. Você já parou pra pensar que o que pode ter te deixado triste de novo foi... Você recebeu a notícia, tomou um monte de ação. Show?
Beleza. Aí você continuou seguindo o dia. Aí o seu inconsciente falou assim, ó, você pode fazer mais um pouco por aquilo. Aí qual é o sinal? Te deixa Mais triste. tristeza de novo. Você se pergunta por quê? É por causa daquilo. Você voltou, trouxe a pessoa, fez mais por ela e depois voltou. Então, às vezes tem isso. Às vezes a gente pode ter de novo uma sensação como se o nosso inconsciente falasse assim, você podia ter feito um pouquinho mais. Como a gente é complexo, né? Volta lá naquela tristezinha, você vai descobrir o que é. O que é? O caso da pessoa com depressão. Ah, tá, então eu vou fazer mais alguma coisa. Aí eu trouxe para perto, fiz mais uma coisa. Então, por isso que eu falo, esteja atento aos sinais, conheça você, porque essa tristeza foi um sinal para você voltar e fazer. Por quê? Porque algo falou assim, você pode fazer mais do que você fez. E só tem um jeito de eu te fazer ir atrás disso. Eu vou te startar de novo essa sensação. Para ver se você quer, por vontade sua, se você decide ir lá e fazer algo. Aí você foi e fez. Perfeito. Louco, né? Agora, você falou uma palavra aí que me despertou o esteja atento. Né? A gente aprende ao longo da vida que estar atento vigiando, a gente está pronto para uma reação. Efetivamente, a gente conectou atenção a uma reação emocional. Certo. Quando, na verdade, a atenção deveria ser o oposto. É estar atento para você prevenir a emoção emocional. Né? A sua atenção é para você estar percebendo que tem algo e você previne a sua reação. E aí, é aquilo que eu falei no episódio da Silvia. Como que você desconstrói, como que você implode esse prédio que botaram em pé dentro de você, esses blocos que foram colocando? Inclusive a Silvia tem um exercício bom para isso. De derrubar. Transformar a sensação numa cor, transformar a sensação num prédio, transformar a sensação numa cor de um prédio, e aí, através de um exercício, você derrubar esse prédio. É um exercício fantástico. Inclusive, ela já fez comigo, acho que umas 2 vezes. Mas o que eu acho do estar atento é, quanto mais eu tenho consciência e estou atento, eu vou por uma outra linha. Eu penso o seguinte, lembra que eu contei do tombo que eu levei? Sim. Então, o que é estar atento? É saber que a emoção veio, e aí eu não vou deixar de sentir. Eu só vou direcionar ela. Vai gerenciar ela. Vou gerenciar e direcionar, porque eu tenho que pôr para um lugar. Sim. Então eu fui pro quarto, com raiva, e direcionei para outro lugar. Porque não tem como eu segurar, não tem como eu não sentir. Agora tem como eu, de forma inteligente, levar para um caminho que vai me trazer algo positivo. E aí entra na inteligência. Eu entro no quarto, dou um monte de berro. Tem pai que vai e espanca o filho. Então, eu vou sentir a raiva. O lance é, para onde eu direciono? E aí entra naquela questão. A gente vê problemas de gestão em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que tem um problema de gestão financeira, tem gente que tem um problema de gestão familiar, tem gente que tem um problema de gestão de saúde. Existe o problema da gestão emocional. Ou seja, como eu canalizo isso? No caso da tristeza que a gente está falando, depois a gente vai falar das outras, existe uma má gestão quando eu vou colocando ela para debaixo do tapete e vou me encantando com outras coisas que vão passando pela frente, mas ela vai ficando ali. E como seria boa gestão dessa tristeza? Seria essa investigação que você falou, seria você perceber e falar o que está me deixando triste, ir atrás e ali resolver. Essa gestão da tristeza seria a boa gestão? Também. Agora eu colocaria mais um ponto. A má gestão de qualquer ramo da sua vida, ela tem uma base de algo que você acredita. As suas crenças. Então, se eu fui criado por alguém que acha bonito ficar triste, acha bonito reclamar, nananã, então eu tenho uma crença muito forte disso, que é um platô. Então, a gestão é entender qual é o platô, né? Qual é a crença que faz eu bater aqui e parar. Então eu venho ficando alegre, aí eu tenho uma crença de que a alegria demais é
Aí bate, eu volto. Eu não sou merecedor dessa alegria. Entendeu? Então, ficar rico. Eu fui criado que ficar rico é errado, que não sei o que, não sei o que. Beleza. Então, se eu não cuido... A má gestão é não entender... Peguei uma frase boa agora. A má gestão é não entender quais são os seus platôs. Tá. O porquê que você vive assim. Isso é má gestão. Tá. Então, as pessoas vivem de modo inconsciente, piloto automático. Sem calibrar e sem conhecer o que sustenta aquilo. Uhum. Por exemplo, a gente, nos treinamentos, nos cursos, nós pegamos vários casos de mulheres obesas, por quê? Tristes. Ansiedade. Porque eu acredito que com um corpo bonito, eu atraio homens que fazem mal em mim. Caramba. Então eu crio uma crença limitante e paro aqui. Eu começo a me cuidar, vem alguém e fala assim, se você ficar muito bonita, muito atraente, que louco. Vão fazer aquilo com você de novo. Ou vão fazer de novo, ou te vender uma crença que ser assim pode acontecer. Então como eu me protejo? E eu não tô falando, eu sou um cara gordinho, não tô falando mal disso. Mas eu me protejo atrás de um corpo que teoricamente não é o corpo ideal. Então é uma proteção. O padrão definido. O padrão definido como alguém que... Todo mundo pode sofrer qualquer coisa. Mas eu tenho uma crença que fala assim, esse padrão, tá na moda aí Barbie. E é inconsciente, né? Esse padrão Barbie, eu posso sofrer um assédio. Esse padrão Barbie, eu posso atrair um homem que não presta. Esse padrão Barbie, eu posso ser violentada. Então, o que eu faço? Eu me protejo estando fora do padrão. Inconsciente? Então, inconsciente. Então, o que é a má gestão? Não saber o porquê que eu me... O que sustenta isso? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E mudando um pouquinho, felicidade. Quem que é felicidade e quem que é felizão aí? Quem que é o felizão? Porque, tá pegando mal ser feliz, né? Principalmente no modelo de felicidade que existe hoje. Curto prazo. Pra mim a felicidade hoje é como se fosse um vício. Como é um vício? Você vai lá, consome e bateu, e aí espera de novo, consome e bateu. Então, felicidade, eu vou lá, eu tenho que ter o carro. Aí você compra o carro, esse carro já me enjoou, agora eu tenho que ter a casa. Aí você vai colocando a tua felicidade em coisas, né, que passageiríssimas, não tem como, e momentâneas, em curto prazo, é o fast feliz, né? Você vai lá, consome, fica feliz, fica triste. Consome, fica feliz, fica triste. Felicidade, vai, Cabé, por favor. Vocês dois aí, faz um exercício rápido. Lembra... Vocês têm vários, vai, que alguns eu até participei. Nascimento da minha filha. Isso. Lembra de um outro momento que vocês estavam felizes? Tá. Esse pra mim é o top. Não, assim, mas lembra de um outro que você estava feliz? Outro. Viagens. Lembra de um outro? Eu com meu filho brincando. Isso. Todos os momentos que vocês lembram que vocês estão felizes, vocês estão realizando algo. Por que pessoas e até me coloco à disposição, quem quiser pode me procurar, por que pessoas que não têm objetivos bem definidos, essas pessoas, teoricamente, né, elas têm poucos momentos de felicidade? Porque elas vivem a vida no piloto automático. Como eu não realizo nada, eu não tenho... E isso pode parecer besteira, mas como eu não tenho na minha vida um dia para brincar com meu filho, o dia para ir ao cinema com a minha esposa, a viagem que eu vou fazer daqui 2 anos, a casa que eu vou trocar, o carro que eu vou trocar, certo? O curso que eu vou fazer, a formação que eu vou ter, isso não é tudo realização? Quem não tem nada para realizar, começa a ter pouquíssimos momentos de felicidade. Felicidade é um estado de realização. Então, o primeiro podcast, saímos daqui mega feliz, realizamos algo. Isso dura um tempo. Dura um tempo. O que eu tenho que fazer? Realizar. Agora, realizar não é comprar. O que os pais estão fazendo? Tá feliz, tá triste? Toma um iPhone. Vai viajar. Passou. Tá triste? Vai pra Disney. Tá triste? Roupa no shopping. Tá triste? Troca o iPhone. Tá triste? Viaje de novo. Come alguma coisa. Come. E aí o que acontece? A felicidade está sendo, primeiro, que não tem esforço de quem tá recebendo. Certo? Não tem esforço nenhum. E tá sendo externalizada, né? Estão criando algumas coisas que ser feliz é ter isso. Então, como eu não tenho um telefone tal,
Então eu não sou feliz. Então eu só vou ser feliz. E isso tá no livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eles começaram a perceber, olha que coisa maluca. Eles começaram a perceber que os caras estavam programados para ser felizes só quando eles saíssem da faculdade formado. Os caras estavam entre os melhores do mundo só por ter entrado em Harvard. Aí eles chegavam em Harvard e percebiam que eles eram ali igual a todo mundo. Índice de depressão, 0,5% a taxa de relação sexual em Harvard, 0,5%. Quer dizer, por quê? Porque eles estão esperando lá a formatura e não vivem o agora. Pô, só de estar em Harvard o cara tinha que estar feliz. Só do cara viver. Eu me lembro aquela fotinho que tem um garotinho no segundo pódio ali, no segundo lugar chorando e no terceiro vibrando. Na verdade, cada um curte o seu momento da sua forma. Mas eu acho assim, isso que você falou do pai fazendo isso com o filho, é um reflexo do que ele faz com ele. Sim. É um pai sem objetivo, Sim. um pai com uma vida no piloto automático, um pai frustrado, um pai sem consciência, num casamento talvez não legal, um pai... Ou um pai com medo de deixar que o filho passe as situações que ele passou, tenta... Ah, eu ia falar isso. Aí é uma outra isso, aí é uma outra... E aí eu vou olhar na câmera e falar, isso é desculpa. Ah, é porque eu quero dar tudo que eu não tive. Não é assim. Você vai vou dar tudo que eu não tive. Não é assim, só assim que resolve. E as conquistas? Isso é uma... Ah, eu errei porque como eu não tive nada, agora eu quero dar tudo. Tem que ter muito cuidado eu com me isso. pego, e aí eu trago pra mim agora, eu também. Experiência pessoal, eu me pego. Claro que eu tive as minhas restrições, mas às vezes eu esqueço que essas minhas restrições foram que me impulsionaram. E aí eu fico achando que essas restrições, meus filhos não suportariam passar. E aí eu me desdobro mais para poder supri-los disso, e acaba que eu não fortaleço eles. Agora, vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho vem demais? Eles não suportariam porque eles não vivem, né? Ou eles não vivem, por isso eles não suportariam? Tem duas, digamos assim, alegorias que tratam disso que eu acho bem interessante. A primeira delas é daquele veado que tá na floresta, ele sente um cheiro completamente incrível e ele sai para procurar correndo. O cheiro e procura o cheiro. E quando ele para, ele sente o cheiro de novo forte. Quando ele corre, o cheiro some, né? E aí quando ele para, só que ele passou num ramo de... Não, ele não percebeu que é ele que gera o cheiro. O cheiro é dele. Ele sai nessa busca, né? Então é mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente fica buscando a felicidade fora e ela tá dentro. E numa outra alusão é essa questão dos filhos e da gente, desses medos e da gente se pegar tentando ali colocar eles numa doma. Tem uma galera que fez uma doma no deserto com um ecossistema perfeito. E as árvores, quando atingiam uma determinada altura, as árvores caíam. E ninguém descobriu por que as árvores caíam. Sabe por que as árvores caíam? Porque não tinha vento na doma. E as árvores não aprofundavam as raízes porque não tinha vento. Quer dizer, era perfeito, mas até que ponto? Até que ponto, né? Então a gente olha que alusão perfeita para isso que a gente tá vamos falando, lá. Né? Um ambiente perfeito, não tem desafios, que é o vento. Logo, as pessoas não precisam criar raízes, porque não vai ventar. Aí o filho sai para o mundo. Despreparado. Aí conhece o primeiro não com 20 anos de idade. Faz o que da vida? Aí tá feito. E aí e aí acontece o contrário, né? Ele teve tanto que aí ele entra na depressão porque não consegue conquistar mais do que o que ele já teve. Não, vai sentir a o filho pródigo, né? Vai sentir a primeira tristeza com 20 anos e não sabe lidar. Só que aí já é adulto. E aí já passou. Aí já tinha que ter aprendido. E vou falar pra vocês. E não precisa ser radical, não. São pequenas coisas. Tira a mesa, lava teu prato. Sabe, não sei o que. Começa com essas coisinhas que aprende a entender que às vezes eu paro e falo assim, ensina algumas coisas só para poder ter a consciência de que pode parecer engraçado o que eu vou falar, que a roupa não vai sozinha, que o prato não lava sozinho, porque tem crianças que acham que pensa isso. Aquela velha história, pai, dá um cheque, você não tem dinheiro? Passa o cartão. Tá, mas depois do cartão vem uma fatura. Essa fatura é paga com um trabalho.
que esse mesmo trabalho tem um montante X que paga tudo isso, mais esse cartão. Então, então qual seria um pai preparado em que ele quer deixar o filho vivenciar todas as nuances que a vida proporciona? O que ele... É o que eu falei, deixar se frustrar às vezes, sabe? Ajudar nas coisas. É isso. E eu vou errar, você vai errar com ele. Fica tranquilo, nós vamos errar um monte de normal. Agora, eu fiz um curso, uma frase que eu escutei, e zero religião, mas eu escutei isso dentro de uma igreja. Fui fazer um curso de batismo. E aí o padre falou uma coisa que eu até hoje tenho na minha cabeça. Ele falou assim, o jeito de criar mais ou menos assim, o jeito de criar um filho para dar certo, a gente não sabe. Mas ele falou assim, tá? Mas o jeito de criar para dar errado, todo mundo sabe. Para dar certo não tem muito receita. Agora, para dar errado... É só você deixar de mão. É só deixar de mão, dá tudo, não dá amor, não dá carinho, não põe limite, não deixa chorar, não deixa ficar muito alegre, não sabe lidar com a raiva. Aí isso aí o fim é certo. O fim não, né? O resultado é certo. Eu tô lendo um livro, que eu já até comentei com você, que é aquele livro Pense como um Monge. E aí relata a história do Jay Shetty, acho que Jay. Ele ficou 3 anos vivendo como um monge. E eu achei tão interessante. O primeiro ponto é que os monges são considerados as pessoas mais felizes do mundo, né? Eles pegaram um monge, depois foram fazendo em vários, mas colocaram ele com vários eletrodos lá para medir as ondas cerebrais e tal, e saiu uma matéria que esse monge era a pessoa mais feliz do mundo, justamente pelos níveis de ondas lá e de tudo que acontecia no cérebro dele. Mas aí eu fui lendo esse livro, vendo as práticas, assim, eu achei tão interessante. Por exemplo, os monges são extremamente disciplinados com a questão de horário, alimentação, fazem abstenção de muita coisa, assim, de voto celibatário, de se alimentar ali do que a terra provê e tal, muito interessante. E ele era um jovem de classe média alta na Inglaterra e foi para lá. E nisso que você comentou de poder deixar a criança viver a vida no sentido de ela sentir o que é bom, o que é ruim, as dificuldades, né? Porque na divisão das tarefas, todo mundo faz tudo. Então tem hora que você está pegando estume da vaca, tem hora que você está fazendo a comida. Eles não deixam a pessoa pegar a tarefa predileta dela, justamente para a pessoa entender o processo. Que a sociedade é um corpo e que a gente precisa um do outro. E aí... Que pra você tomar leite, alguém precisa limpar o cocô. Isso aí. Da vaca. Exato. E outra coisa que me chamou muita atenção, que foi até o que você comentou no episódio passado, que você é pai na idade do teu filho. Sim. Então o que eles fazem? Tem monge de 5 anos. 5 anos, cara. A criança se entende com 5 anos. E a criança dá aula para os adultos. Então... A visão, o da aula significa, eu vou mostrar pra vocês como eu vejo o mundo. Exato, então eles fazem eles vão alternando ali, pegam um tema e dá pra... Cabeça, você vai falar desse tema aqui na próxima semana. É o Neo Sapiens. É o Neo Sapiens, com certeza. Aí, e pode ser velho ou criança. Sim. Aí eles sentam num assento um pouquinho mais elevado, todos os outros sentam na almofada. Como aprendiz. E não é como tutor, tipo, eu vou ver como você faz. Não. É para pegar o aprendizado que aquela criança ou com aquela pessoa está trazendo. Percepção Eu achei dela. tão incrível. Já pensou se a gente trouxesse essas práticas para o nosso cotidiano? Não ia ter briga de marido e mulher. Ou agora vamos pôr na posição de ouvinte, aprendiz, agora você. Isso. Agora, eu queria entrar um pouco mais na felicidade. A gente passou pela tristeza, falamos da felicidade. Como o Marcelo falou, os monges são os mais felizes do mundo, porque estão efetivamente num processo de agora, estão vivendo a cada dia o que tem a labuta e tal. Como numa sociedade dessa,
Mas louca. não tem filho nem mulher. É, como numa sociedade dessa louca, sem tempo, Eu tava me coçando pra falar. com agenda, com tudo, aquela correria. Não, a gente não tá no mosteiro, a gente não tá Sim. num lugar ali que tem fazenda, a gente tá aqui, na selva de pedra, com perigos, com questões. Como minimizar e olhar para a felicidade de uma maneira mais pueril, né? Mais angelical. Olha, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Primeira coisa é voltar lá no autoconhecimento. E começar a entender o que te faz feliz, o que te deixa feliz. E eu acho que é uma escolha. E essa escolha tem preço. E começar a escolher a viver caminhos onde você se sente bem. Porque quando eu vivo um caminho que eu não me sinto bem, também é uma escolha. Ah, não, mas eu não escolhi nascer aqui. Beleza. Você não escolheu nascer, mas é uma escolha sua ficar. Então, o autoconhecimento traz isso. Porque senão você vai trabalhar onde não gosta, frequentar onde não gosta, Suportar o que não... carro que não gosta. Ficar suportando uma situação... Porque com uma falsa desculpa de que, mas eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Teve. Você não teve escolha, talvez, de nascer ali, mas de ficar ali você tem. Então, o que o autoconhecimento traz? Por exemplo, eu tive uma infância muito boa, eu tive uma vida boa, tá? E aí, o que eu fiz? Eu relacionei vida boa, era trabalhar na mesma indústria que meu pai e chegar no cargo que meu pai chegou, beleza? Tá. Aí eu entrei. 1 ano, 2, falei, isso não vai me deixar feliz. E aí eu fiz uma escolha. As pessoas estavam lá e estão lá até hoje, e eu não estou julgando, são escolhas. As pessoas estão lá até hoje, olharam para mim, por quê? Aí que é o lance do olhar e respeitar e entender que cada um pensa de um jeito. Para muitos lá, aquilo era uma realização de um sonho, entrar naquele lugar. E tudo bem. E tudo bem. Entrou e morreu ali, beleza, e tá tudo certo. Tá? Agora foi uma escolha. Eu saí, foi quando eu conheci a PNL, quando eu conheci esse caminho eu falei, opa, não é isso que vai me deixar feliz. O que vai me deixar... E aí eu escolhi sair, passamos, né, eu era casado na época, situações bem, bem difíceis, com uma neném de 8 meses, eu vim pro Rio de Janeiro, a Lara tinha 8 meses. Veio eu, minha ex-mulher e a Lara com 8 meses pro Rio começar a vida com treinamento. Escolha. Então eu acho que é isso, se conhecer e começar a entender o que te faz feliz e batalhar para ir atrás daquilo. E não para não falar depois que, é isso que deu. O que você está falando então, na verdade, que você tem que entender que você pode ver a vida de 2 formas. Ou como um milagre, ou como um não milagre. E aí você escolhe. É um milagre? É aquela metáfora. Eu vou ser feliz. Eu estou respirando, eu tenho gratidão por cada coisa que me... Não, e eu sou feliz vendendo coco na praia. Beleza. Não, eu vendo coco na praia porque eu preciso e eu odeio isso. Opa. É isso. Vamos rever. Nesse livro... mas eu não posso sair daqui nunca na minha vida, porque senão não... Aí é limitação. Aí é limitação. Então, tem que... eu vou colocar um contraponto aqui. Sim. Que nesse livro ele fala da questão do Dharma, né? Que é o contrário do Karma. Uhum. No Karma é no sentido de que tudo aquilo que você dá volta para você, não necessariamente no mesmo canal, né? E o Dharma é o contrário, né? É você perceber a sua orientação, né? Então, que foi o teu caso, de perceber que a PNL era o teu Dharma, ou seja, era aquilo que você fazia melhor, com sentido, com excelência, com propósito, né? E por que eu estou comentando isso? Porque às vezes as pessoas terceirizam o Dharma, né? A gente está num momento, por exemplo, com uma explosão de tecnologia, de coisas acontecendo, aí uma hora a onda agora é que engenheiro de software ganha tantos mil, é a onda da parada e tal, e a pessoa não tem orientação para aquilo e se coloca naquilo... Nem pensa, porque vai querer ganhar aquela grana. Exato. E sendo que você consegue... É lógico que se você vender coco na praia, é difícil você chegar
Mas ali. se você for um empreendedor de vender coco, irmão... Mas se você se você vislumbrar aquilo que você está fazendo com inteligência, você pode simplesmente montar uma franquia de coco com vários outros. Quando eu abri o treinamento em Miami, quando eu estava lá dando treinamento em Miami, 2013, 14, 15, foi quando chegou uma empresa brasileira vendendo coco na praia, Miami Beach. Imagina, 2015. Entendeu? Então, o cara era vendedor de coco. Mas estava em Miami. Como a explosão dos brownies, como a explosão das coxinhas recheadas. Foi alguém ali e falou, olha, esse é o meu propósito, eu vou... Isso me faz feliz, mas... Aí vamos lá, ó o que é o projeto de vida. Isso me faz feliz profissionalmente. Só que não está me fazendo feliz financeiramente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar foco nisso, que é algo que profissionalmente eu sou feliz, para agora equilibrar também o meu lado financeiro. Ou o contrário, né? Por exemplo, a pessoa tem uma profissão na área de finanças que ela nem gosta. Sim. E aí ela não consegue sair dali porque ela fez todo o arranjo da vida por conta daquilo. Mas ela pode buscar, por exemplo, num hobby, compensar e usar o dharma dela para aquele hobby, para aquela situação. As pessoas são muito imediatistas. Ela acha que vai começar um negócio hoje e hoje tem que dar resultado. Mas tudo na vida depende de processo, né? Um bebê, para começar a andar, ele tem que ficar de barriguinha, 4 apoios, se equilibrar. Então tudo é processo. Então, para você que está pensando em mudar de carreira, e se você começar hoje, você não muda amanhã. Você tem que fazer um planejamento para 3, 4, 5 anos. Você pode sair dessa condição que você está, mas você começa hoje o teu processo para... Que é o que está acontecendo muito hoje em dia. As pessoas procuram. Eu quero fazer, como é que fala? Transição de carreira. Transição de carreira. Tá bom, então vai ter um processo. Para quando eu atingir... Quando começar a dar fruto, isso, né? eu consigo ir diminuindo aqui, aumentando aqui. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que foi tão libertador para mim, que é essa questão, o EK, ele num podcast parecido com o que a gente está fazendo, a pessoa fala assim, não, isso foi um relato do livro, a pessoa fala, mas eu queria tanto saber meu propósito, eu preciso saber meu propósito. Eu ia falar disso agora, nós estamos conectados. E a gente fica nessa angústia de que a minha vida tem que ter o propósito. Botaram isso, né? Tá cheio... Seus filhos, você tem feedback dos seus filhos? Claro, e eu sou, assim, você sabe que eu vivo nas redes hoje fazendo uma curadoria junto com a equipe de produção para o podcast. E o que tem hoje de pessoas buscando o seu propósito e o que tem hoje de pessoas oferecendo descobrir o propósito nas redes, gente. Não está no gibi, então... O caminho é o contrário. As pessoas estão querendo procurar propósito. O propósito vem até você quando você se conhece. Aí quando você se conhece, entende, aí o propósito faz assim. Perfeito, cara. Ele vem em você, porque agora você se conhece. Como que eu vou achar algo fora lá sem que eu ainda não sei... E a resposta do Eckhart eu achei tão interessante, ele falou, qual que é meu propósito? Ele falou, meu propósito é trabalhar 30 anos nessa empresa e morrer trabalhando nessa empresa? Aí o Eckhart fala para ele assim, não, teu propósito é estar aqui. Não, mas como assim? No presente, não agora. Não, o seu propósito é estar aqui ouvindo o que eu tô fazendo, você me fazendo essa pergunta e você ouvindo o que eu tenho para te dizer. E aí eles ficam nessa troca, né? É muito interessante. Vocês têm que ler esse livro. Porque inclusive o propósito tanto que a frase é viver o propósito. Porque o mais importante não é um resultado final, é o processo. Então, beleza, você tem o seu dharma, mas você tem um caminho para chegar até lá e se direcionar até lá, né? Eu costumo falar aquela da gaveta, né? Quer uma gaveta bem arrumada? Esse é o teu propósito? Bota cada camisa, cada roupa bem arrumada. Sim. Viva esse processo de colocar cada detalhe ali arrumado. No final a gaveta está pronta, arrumadinha. Né? Eu queria... Vamos para outra emoção? Vamos, deixa eu só fazer esse último comentário, que ele fala que... não sei se o Cabé conhece, mas ele fala que... Não, tranquilo. Ele fala que a felicidade é nosso estado pleno. Então, nós, no nosso eu consciente, é a pura felicidade, é a felicidade pura. Só que por conta do nosso
não presente, nosso estado da mente, nós temos lampejos de felicidade. Sim. Que isso é o momento em que a gente se faz presente, né? E que é tão raro, né? A gente estar presente. Tem pesquisas que falam que a gente consegue ficar 3 segundos no presente a cada tanto tempo. É muito difícil. Mas vamos para outra emoção? Qual a emoção? Eu queria entrar na raiva agora. Eita. Boa. A raiva, a gente que já conhece a PNL, a gente sabe que a raiva é uma emoção empoderadora, né? É um momento em que a pessoa se sente forte, ela se sente com possibilidades de... Um cara com raiva levanta um carro, abre a porta, uma mulher... Uma mãe com raiva. abre a boca do jacaré, né? Isso. Primeiro o seguinte, existe a raiva boa? É possível se utilizar de uma forma com excelência da raiva? Existe. E como é isso? Não, o que é a raiva, né? Ó, a raiva, pra mim, tudo que eu estudei, tudo que eu faço, a raiva pra mim... vamos voltar no assunto interessante. Todas as emoções têm uma função. Elas não estão por acaso. E a raiva, por tudo que eu vi, estudei, ela tem uma função muito, muito potente de destruição. Uhum. Tanto que Reich fala, né? Quando ele fala que se você ficar engolindo, o corpo e a sua mente estão ligados, forma um sistema único. Então, se você ficar somatizando toda essa raiva, você começa a destruir teu corpo. E também, se você sair distribuindo palavras de raiva na rua, e por exemplo, bater no filho é um uso mal da raiva. Uhum. Por quê? O que é derivado da raiva? Irritado. Então, fala uma vez, 2, 3, me irrito e vou e bato. Aliviou, passa a raiva. Certo? Então, e ao longo da vida, a gente precisa usar algumas máscaras para viver, certo? Para sobreviver. Algumas vezes eu sou arrogante, algumas vezes eu minto, algumas vezes eu sou preguiçoso, algumas vezes, para viver na vida e fora, a gente usa um pouco dessas máscaras. Uhum. Qual é o grande perigo? Quando você vive muito e descontroladamente essas máscaras o tempo todo. Aí é um perigo. Então, qual é o uso bom da raiva, por exemplo? Usar ela contra esse tipo de máscara que você está usando diariamente. Então, por exemplo, tem um livro que eu li e reli, até mesmo por conta dos pais, que a autora fala muito de você ter um lugar na tua casa para dar uns gritos. Dentro dos treinamentos, a gente tem exercício de catarse, que é uma exaustão máxima com raiva. Né? Então, e tem pessoas que, se você perguntar como que você chegou, com raiva. Por quê? Porque eu prometi que nunca mais eu ia viver aquilo na minha vida. De raiva do que eu passei, eu prometi que eu nunca mais ia passar. Então, é usar a raiva. Me lembra o Vento Levou. O cara passou fome, o cara não sei o quê. Ela fala, nunca mais passar nenhuma necessidade. E aí ela começou a trajetória de herói dela com base na raiva, né? Com raiva. Eu vou fazer com raiva. Eu acho que a raiva é um dos sentimentos mais fortes que tem, né? Assim, é o que você falou, assim, ele é capaz de causar uma destruição absurda. Ela tem um poder de destruição. Aí a escolha é, ou você usa ela para destruir essas máscaras internas que você usa exageradamente errado, certo? Ou ela vai destruir você, ou você usa ela para destruir os outros. Então, a utilização da raiva positivamente, que é o comportamento, né, gerado pela raiva, é aprender a usar ao teu favor. Como isso? Estuda com raiva dessa nota que você tirou. Faz isso. Isso é saudável. Você comentou uma questão de usar raiva no treinamento num processo de... Tem uma dinâmica onde a gente utiliza... Como é o nome? Uma catarse, que é uma exaustão máxima com raiva. Então, a pessoa grita... Mas qual que é o objetivo? O objetivo é exatamente destruir uma ferida interna, que ela descobre num exercício anterior. Isso aqui. Como que eu descubro uma ferida de alguém? Eita, não sei. Cutucando. Uhum. Já viu assim? Você fala alguma coisa, a pessoa do nada explode. Explode. É uma ferida. É porque você acertou a ferida. Certo? Então, a gente tem uma dinâmica onde todo mundo vai cutucar você. Até você falar, ai, essa pegou. Então essa é uma ferida tua. Se eu falei doeu em você, a ferida é tua, não é minha. Porque eu só falei pra te ajudar.
mentiroso, arrogante, infiel, preguiçoso. Aí tem uma que... Ui. Né? Aí você fala, se doeu aí é porque ela tá aí dentro. Certo? É tua, não é minha, porque eu só tô te ajudando. Então a gente faz uma dinâmica onde eu pego e acho algo que eu preciso ter, que com isso eu deixo de ser isso aqui. Vamos supor, arrogante. Então a pessoa está tendo muito problema na vida, as pessoas estão falando, os resultados não estão vindo, e ela descobre que uma das feridas que está limitando ela é a arrogância. Eu não escuto, eu não deixo ninguém me ajudar, e isso está acabando com a minha vida. Aí, no exercício, o que a gente pede para a pessoa? O que está faltando dentro de você para você ser menos isso? E a pessoa que descobre sozinha perguntando para ela. Porque eu poderia falar, seja mais paciente, seja mais humilde, mas aí eu tô falando, né? E ela fala, eu acho que é isso. Não, é você sozinho. Que a pessoa pode falar assim para mim, seja mais ouvinte. E o contrário de arrogância. O outro pode falar, seja mais humilde. E aí ele faz esse exercício verbalizando o nome, o antídoto e a palavra sempre. Então, Cabé Nogueira, seja mais humilde sempre. Cabé Nogueira, seja mais... E ela começa, aí eu vou no ouvido da pessoa e falo assim, pensa em tudo que essa porcaria faz na sua vida. Com raiva. E acaba com ela agora. Pensa em quem você faz chorar. Pensa em quem sofre com a tua ferida. Pensa na tua família. Pensa o que essa porcaria faz em você dia a dia. O que eu faço ele lembrar? Das sensações onde a ferida vem. Isso é bom para acabar com o vício, não? Também. Pode ser usado. E lá tem um contexto, né? Tem todo um contexto. Tem que vivenciar, né? Mas você pode fazer uma coisa mais simples. Por exemplo, tá passando por algo, anda no carro, liga o som e anda 4 km. Gritando e colocando isso para fora. Pronto. Eu tenho visto, assim, não sei se eu posso falar em pandemia ou epidemia, de jovens, adolescentes, que não têm conseguido lidar com a raiva. Na verdade, eles se agridem, saem de si. Se agridem, né? Se agridem, saem de si. Onde está esse desencaixe para essa galera nova que está chegando? Então, eu, Cabé, acho que tá muito ligado a frustrações, comparações, certo? Então, por quê? Eu me frustro porque eu me comparo com algo que tá lá nas redes sociais, e aí quando alguém vem, o pai, ou a mãe, ou a namorada fala alguma coisa, aí eu fico com raiva de não ser o que eu queria ser, aí eu fico com raiva do que o outro é, e aí eu fico com raiva de que alguém percebeu isso e me falou. Então eu acho que falta conversa, falta amor, falta limite. Educação emocional. Foi o que a gente começou falando da tristeza, né? Abrindo. Por exemplo, se algum especialista aí quiser depois mandar uma mensagem, pode mandar. Mas vou dar um exemplo de como que a gente faz com a Olivia. Tá bem bomba. Com a Olivia. Pega leve com a Olivia, ela só tem 4. Não, então. Aí ela... Primeira coisa que me choca são esses estados, né? De raiva, da onde ela tira, né? Mas ontem, por exemplo, quero ver desenho. Já tinha passado do horário. Não, o desenho não tá disponível agora. Tal hora já acabou o desenho. Eu tô com raiva. Ela começou, eu quero derrubar essa cadeira. Aí falou que ia derrubar a cadeira. Ela começou a puxar a cadeira. E eu deixando ela sentir a raiva dela. Aí, ao invés de eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu deixo ela fazer? Será que eu deixo ela... Se ela for derrubar a cadeira, ela vai... Não, eu fiquei com medo dela se machucar. Só que me deu um... não foi nem intuição, eu pensei, falei, a primeira intuição que veio foi reprimir ela, para com isso. Aí eu falei, não, deixa ela. Aí fui me segurando lá pra ela botar isso pra fora, aí eu fui deixando aquela situação, aí ela foi puxando a cadeira, eu fui deixando ela derrubar a cadeira devagar, sabe? Até cair a cadeira, aí eu percebi que isso deu um certo alívio a ela. Né? Catarse. E aí depois ela jogou a bonequinha e tal, e daqui a pouco é incrível, né, como... A criança, se ela consegue lidar com o afeto, dissipa muito rápido. Aí daqui a pouco
acabou e ela já, aquele sentimento passou e ela já se distraiu com outra coisa. Agora, quem recolheu a bonequinha e quem levantou a cadeira? O pai, né? Eu acho que faltou essa parte. Vai devagar. Mas vamos devagar, ela só tem 4. Mas por que eu tô comentando isso? Porque também, você falou que os jovens não conseguem lidar com a raiva, mas por quê? Porque você não deixou o seu filho ter raiva nos momentos que ele deveria ter raiva. Experienciar a raiva. Agora, as pessoas fazem a gente reprimir a raiva. Você não faz reprimir toda. Você não pode fazer isso. E a gente sempre ensina o limite pra Olivia, que é o seguinte, beleza, você pode jogar a bonequinha, pode gritar na almofada, você só não pode se machucar e nem machucar ninguém, né? Mas tentando ajudar ela a lidar com essa emoção. Não sei se estou fazendo certo, mas... Né? Eu acho que ela é muito novinha, mas daqui a pouco vale uma conversa no outro dia. Ah, sim. Tipo, o que você achou de ontem? Aí o papai quer te perguntar uma coisa. Você acha que você vai conseguir fazer tudo o que você quer na hora que você quer sempre? Não. E aquela toda energia, jogou a cadeira, jogou a boneca. É o que eu falei pro Luan, se você criar esse hábito, você vai começar a repetir ele em lugares. É por isso que você comentou... Aí ela vai jogar a cadeira no restaurante. É por isso que você falou da questão do contexto, né? Obviamente ela tem 4 anos, acabou de fazer 4 anos. Então isso tem que ser um processo, ou seja, em qual momento ela tá preparada para as outras questões, né? De lidar com as outras questões. Eu ir colocando as histórias na mesa, assim, de papo mesmo. Né? Você não vai, é o que eu falei da outra vez do Luan. O Luan ficou revoltado, foi pro quarto bravo. Aí o que eu fiz? Se eu for lá agora, ele tá sob a raiva, ele não vai me ouvir de novo. Aí o que eu fiz? Falei, eu queria conversar com você sobre a reação, não sobre o que aconteceu. Porque quando você tem essa reação de raiva, você não escuta. Quando você não escuta, você não aprende. Quando você não aprende, você repete. Só queria que você percebesse. Eu não vou nem conversar do que aconteceu. Agora o meu papo com você é da reação, que está se tornando um hábito. E aí você não escuta, você não aprende, você não muda. Agora eu falei para ele, quantas vezes você vai ser discordado, fugiu a palavra agora, na vida. Você já imaginou você reagir assim toda vez? Você vai passar a vida chutando mesa, cadeira e berrando. Perfeito. Entendeu? Porque vai acontecer. O lance é... Vamos pro pai de algumas emoções. O pai de algumas emoções negativas é o medo, né? As pessoas, às vezes, ele deriva muitas emoções, o medo, para mim, ou sentimentos, né? Eu acho que, não sei, eu acho que falar que existem emoções negativas talvez não seja correto. Então, isso porque também... todas as emoções são boas desde que você consiga... Isso que eu ia perguntar depois do Cabé, se existe o lado positivo e negativo das emoções. Se eu entrar agora aqui no mar, aqui no recreio, e sair nadando, sem medo para dentro do mar, o que vai acontecer? Então o medo de eu não nadar até muito longe, me protege. Quando eu falei... Então, a gente falou um pouco disso. Isso, também. Quando eu falei de medo como emoção negativa, na verdade, é como uma emoção de baixa energia. Efetivamente, o medo, ele tem uma frequência de energia bem inferior a uma energia da alegria. Sim. E aí foi nesse sentido. Sim. Claro que ele... É útil para sobreviver. Mas eu queria falar dele, na verdade, em que momento o medo, e aí você já falou aí o que é bom, em que momento o medo se torna ruim, em que momento eu começo a ter que me preocupar e olhar com um olhar mais preocupante, mais de buscar soluções para esse medo. Tá. O medo, o olhar do medo é o seguinte, é a pergunta simples, né? Esse medo que está vindo agora em mim, ele está protegendo a minha saúde física e psíquica? Não. Ele está numa área de impedimento. Então aí é algo para começar a ficar... É aquele platô que você falou, da crença. Aí é o medo que me impede, certo? Tem gente que tem medo de vir aqui gravar podcast. Eu posso morrer gravando podcast? Posso ficar louco gravando podcast? Não. Pouco provável. Pouco provável. Então o medo está me impedindo de falar para o mundo algo que eu sei. Então isso eu tenho que dar atenção. E aí trabalhar o que causou. Aí às vezes eu posso ir lá na infância, e aí eu fui ler um texto na sala de aula e todo mundo riu. Então eu tenho medo de vir aqui. Tá bom, então vamos lá, vamos resolver esse problema nessa criança,
né? Limpar esse trauma para você vir aqui. O que eu não concordo e respeito, mas não concordo, é a história do vai com medo mesmo. Para mim, o medo é uma... A gente conversa muito disso, né? Para mim, o medo é uma grande ausência de preparo. Para mim, medo é ausência de preparo. Se eu tenho medo de falar aqui, porque eu não estou preparado. Então, o que eu preciso fazer? Ter essa consciência e me preparar e voltar mais preparado, e não voltar mais corajoso. Nem sempre, né? Porque tem pessoas que estão preparadas, mas se deixam paralisar pelo medo. Né? Sim. Que é o medo... Que é o que eu falei, pode ser exacerbado. Pode ser algo lá, um trauma, alguma coisa. Uma crença limitada. Agora, a maioria é falta de preparo. Entendi. Por que eu não vou escalar o Everest? Eu não tenho medo nenhum. Eu não vou porque eu não estou preparado, e aí eu vou morrer. Tem um atleta, que eu não me lembro o nome dele, que foi pro livro dos recordes, porque foi o primeiro homem que escalou um determinado lugar sem roupa, sem equipamento, né, sem corda. Né? E aí, ou seja, se ele errasse qualquer movimento na escalada, era a morte certa. E aí as pessoas perguntavam para ele como é que ele conseguia lidar com o medo. E aí ele falou justamente o que você comentou, que ele entendia o medo daquele obstáculo e trabalhava aquele medo até o medo ser superado. Ou seja, eu me preparei tanto para esse obstáculo que agora ele não é mais medo, eu ressignifiquei ele, né? E é interessante o que você falou, porque é o seguinte, aí vai uma bomba. O medo vai ter em todas as fases da vida. Você começa a virar um grande empresário com medo. Aí você vai, começa, e você começa a ir bem. Aí você começa a ganhar dinheiro, certo? Aí você começa a ter outro tipo de medo. E aí você vai lidando com isso, vai melhorando. Aí você começa a ficar muito rico. Aí você começa a ter medo de andar na rua, você começa a ter medo de não ter um carro blindado, não é? Aí você resolve isso. Aí você vai ficando bilionário, aí você começa a ter outro medo. Show? Agora vamos para baixo. Você começa a falir. Você começa a ter medo de não ter o que comer. Aí você vai, faz um bico, não sei o que, resolve. Aí você começa a ter outro medo. De estar morando num lugar que é perigoso, não sei o que, não sei o que. Aí você vai vindo mais pro buraco. Aí você começa a ter outro, então vai ter. É o que ele falou. Eu subi um degrau e tinha um medo novo. Aí eu resolvia esse. Eu subia mais um, eu tinha um medo novo. Então nós vamos ter medo de subir ou descendo. O Joey, no livro Como Se Tornar Sobrenatural, ele fala justamente disso, que o medo, ele foi criado na evolução da espécie para proteger, né, para a gente proteger a vida. E aí ele usa até um exemplo de uma onça que vai num sítio que ele está e ele fala que ela fez um rugido que arrepiou ele todo, e aí ele vai para pegar a espingarda e tal. E ele fala que o mal do mundo é estar sempre presente nesse sentimento de medo e não conseguir sair dele, né? Está sobrevivendo. Usa mal, né? E o Eckhart fala, ele já fala de um jeito bem interessante, que ele fala que esses medos que a gente está comentando, por exemplo, se você pegar e for para o mar, ele fala que isso não é medo, isso é falta de coerência, isso é falta faltou coerência da tua parte. Sim, não é uma questão de medo. É que se você for subir no lugar sem equipamento, você está sendo incoerente. É o sem noção. Sem noção, não é medo. Né? E que o medo é justamente, ele tem que ser... o medo é uma emoção que, para ser bem utilizada, ela tem que ser muito rápida. Ele bateu, você... Ele é temporal. O Caibalion já fala o seguinte, que aí é uma filosofia egípcia. Agora, é um treino, né, o medo ser rápido. Que é você começar a se treinar para resolver o problema e o medo acabar. Largar, E tem gente que, como não treina, não aprende. Aí o medo vem e fica. Eles falam lá que coragem e medo são a mesma coisa. Só que um com maior grau de energia e outro com menor grau de energia. No meio do caminho entre coragem e medo, o que é? Quando é que você vai dizer para baixo que você está com medo, ou quando é que você vai dizer para cima que a partir daquele momento é corajoso? Então, um aluno estudioso da filosofia hermética, para ele que se sente medroso, para ele pode se tornar corajoso, só mudando a perspectiva e a energia daquele sentimento. Então é muito interessante isso, porque ele fala em transmutação de emoções. Ele não transmuta medo
em alegria. Sim. Mas ele transmuta sempre na mesma linha, medo e coragem. Eu achei muito interessante essa passagem lá, e aí com determinados exercícios, que é esses exercícios que você faz, efetivamente é para mudar esse campo de energia, esse campo de visão e de vivência e de utilização da emoção dele. E tem um exercício que a gente faz num treinamento de alta performance, que é um exercício que a pessoa fica com medo do que ela acha que é. E aí quando ela tira a venda, ela falava, nossa, eu achava que eu estava num lugar muito mais alto. Então a cabeça dela gera a altura e gera o medo de algo que ela acabou de criar. E aí nesse exercício é bom para as pessoas, o que acontecer? As pessoas começarem a perceber que ter a consciência de que esse medo ele é real ou eu estou criando ele dentro de mim. Né? Ontem aconteceu um caso bem comigo ontem. Ontem foi a primeira balada que minha filha foi. Fez 18 anos semana passada. Ontem foi a primeira balada que ela foi. Eu deitei e minha cabeça começou. Só Tragédia. Só tragédia comecei a criar. Pegar um Uber e o Uber bater, pegar carona com alguém que está saindo da balada e bebeu. Então eu comecei a criar, olha que louco. Então não tinha nada disso. E eu comecei a criar. Aí o que eu fiz? Fechei o olho tal, e comecei a pensar que na determinada hora ela ia me ligar, eu ia buscar, ia dar tudo certo, nananana. Mas, e aí, o que acontece? Quando eu não tenho consciência que eu mesmo estou gerando, aí esse que é o grande problema. Aí eu começo a entrar em pânico. Você se colocou como observador naquele momento. O que eu falei? O que eu tô pensando? Eu saio do corpo e me assisto criando um monte de loucura. Os gatilhos de ansiedade e de pânico, né? Parece que são esses, né? É uma criação de medo exagerada sem controle. Chama espiral. É uma espiral. E aí eu vou... Vai... Falei, se eu continuar, eu vou ficar doido. Aí o que eu faço? Beleza, mandou uma mensagem. Aí eu mandei uma mensagem. E aí, tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo, né? Eu tô pirando. Então, né? Falei, beleza, então na hora que você vier embora, me liga. Ela me mandou uma mensagem. Pai, o Uber tá muito caro. Falei, não, tô indo buscar. Então, agora, claro, né? Tem coisas que... E aí o que acontece? Aí é a grande sacada. O que eu pensei? Pô, eu vivi isso ontem pela primeira vez. Eu tinha direito, cara. Eu experimentei isso ontem. Foi amoroso contigo, né? Eu experimentei isso ontem, nunca tinha vivido. A primeira vez que eu vivi isso. Tenho o direito de ficar preocupado, de criar um monte de loucura. Aí o que acontece? Essa experiência de ontem foi uma experiência que vai me ajudar na próxima. Eu tinha direito ontem. Então eu fui, é isso que você falou, eu fui amoroso. Dei uma pirada, dei uma surtada, não consegui dormir, fiquei lá revirando. É a primeira experiência. Agora, o que eu não posso deixar fazer? Papai não dormiu a noite inteira, você não vai sair mais. Porque você podia ter morrido, porque você podia ter isso. Aí eu começo a transferir o meu e aí tá transferindo pra ela. Eu vou instalando só um monte de coisa. Essa é a grande sacada do autoconhecimento. É meu e ela não vai ouvir isso. Ela não ouviu. Quando ela entrou no carro, ela contou da balada, contou quando foi. Em nenhum momento eu verbalizei. Só quando ela assistir o podcast que ela vai saber. E aí foi legal, porque no caminho de volta a gente viu 3 caras dirigindo, provavelmente alcoolizados, e fazendo um monte de coisa errada. Aí eu fui aproveitando. Ó, tá vendo? Se fosse um Uber, tá vendo? Se fosse carona com um amigo, olha que esse cara quase bateu, você viu? Ela vi. Então ali eu fui usando e não apavorando. Ensinamento. Me liga. Entrou no Uber, não gostou, desce. Às vezes ela vem pro Rio de ônibus. Eu falo, entra no ônibus, senta. Sentou alguém do lado, não bateu, desce do ônibus e me liga. Eu vou perder uma passagem daí. Desce, me liga, a gente... Então, e para poder também aprender a ficar atento. Não aprender a ter medo, mas ficar atento. Isso. E se preparar. Eu acho que toda essa transformação social pelo que o homem vem passando, né, que vai tirando ele do estado de flow que a gente comenta aqui, que aí você pega, por exemplo, antes da Revolução Industrial, você tinha manufatura. Então imagina um sapateiro na arte dele ali, fazendo sapato o dia todo, se a ansiedade se instalava nele. Ou se ele ficava pensando, não, ele tá tão focado ali na arte dele de fazer o sapato, que ele tá presente, né? E sempre me ocorre, daquele filme Avatar,
de que eles, dessa questão do medo, né, que tem tanto predador que eles ficam o tempo inteiro presentes ali, atentos o tempo inteiro para pescar, para subir para fazer toda a atividade que precisa, eles estão no flow, estão tão no presente que não se permitem ficar no passado, que já não existe mais, ou no futuro, que você imagina ou desconhecido, ou seja... E também tinha um motivo ali para estar com medo ou para estar alerta, né? O problema é que essa tecnologia que foi instalada, que a gente tem hoje, é que a gente está deitado lá em casa com a filha na balada e a gente está alerta porque está imaginando alguma coisa acontecer, né? Eu fico me perguntando se o índio está com esses problemas, né? Se o indígena, né? O índio está errado dizer, se o indígena tem esse problema. Não, o cara está ali na natureza, ele vai pescar, ele vai estar na atividade, no flow, né? E então eu acredito que boa parte da gestão das emoções que a gente falou hoje aqui, que daria para ficar falando um monte de tempo, eu acho que boa parte de você ter uma boa gestão é você se fazer presente. Você se fazer presente. Eu também concordo com isso. Sim. Por que os papos... O jogo quando é bom, o papo quando é bom. Ah, perdi a hora, nem percebi. Por quê? Porque eu tava em time. Eu não tava olhando pro relógio, eu tava olhando eu tava em time, eu tava ali, no momento. Certo? Então, esses mastermind que as pessoas ficam conversando e ficam horas e horas e horas, as pessoas estão ali, no momento presente, sem pensar em o que vai acontecer, se vai não sei o quê, se vai vir um predador. No fluxo descontínuo da mente, estão né? Ali, Passado e futuro. Estão ali vivendo aquilo, experimentando aquilo. E isso é o viver. Que é o viver o caminho, né? Eu queria fazer... Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Você até levantou essa bola aí há pouco. Existe emoção positiva e negativa? Como que a gente trata aí esses polos aí para a PNL? Então, eu não acredito que tenha emoção positiva e negativa. Eu acredito que tem emoção. Tá? Emoção para mim é igual a estação do ano. Existe, tem, vai acontecer. Aí é um problema teu, como você lida com o verão, com o inverno, com o outono. Mas vai acontecer, não vai? Então o que eu preciso aprender? Se tem, não está no meu controle, eu preciso aprender a lidar quando chove. Eu controlo para não chover? Não. Eu controlo o quê? Como eu vou receber a chuva. Se você está preparado. Né? E aí eu tenho que me preparar. Não adianta eu não ter guarda-chuva no carro e ficar bravo que choveu. Choveu, você não tem guarda-chuva. Você tá num mundo que chove? Tô. A chuva você controla? Não. Então põe um guarda-chuva no carro e não se irrite de se molhar. Porque você, sabendo que chove, não tem um guarda-chuva. Então quando chove eu desço do carro e me molho. E eu não tô nem aí. Certo? Curte o momento. Curto o momento porque eu sou responsável por não ter um guarda-chuva. Então eu penso a mesma coisa da emoção. Para mim, o que é emoção? A emoção, ela tá aí, ela vai acontecer e eu não controlo, eu direciono. E aí, para mim, cabe positivo e negativo é como eu me comporto quando a emoção acontece. Então eu posso ficar com raiva e bater no meu filho, ou eu posso ficar com raiva e prometer para mim que nunca mais isso vai acontecer. Perfeito. Aí eu usei de um modo sábio e usei de um modo que não é inteligente. Então esse é o lance, é me conhecer, me preparar para que quando acontecer, porque vai acontecer, eu saiba direcionar para o caminho certo e me ajudar e não me atrapalhar. Agora posso falar uma frase que eu gosto muito? Claro. Que muita gente fica pensando muitos dias nisso, sobre o amor, né? Para mim, Cabé, o amor, ele é uma derivação da alegria. E aí eu tô falando de amor de relacionamento. Porque quando não tem alegria, para mim não é amor. Para mim é outra coisa. É medo, é dependência, é sei lá o quê. Mas para mim, o relacionamento, quando você fala eu amo alguém, tem alegria nisso? Tem. Então é amor. Não tem alegria? Então olha para isso. Porque isso para mim não é amor mais. Ou tem que ser cuidado para que volte a ser e tá tudo bem. Agora, você fala que ama e não é alegre? Como isso? Eu não concordo. Sim. Por quê? Porque você pode amar e não ter alegria. Sempre? Não sempre. Mas, por exemplo, sei lá. Não.
pessoa tá em estado terminal com câncer, Sim. não é um momento de alegria, mas o amor tá fluindo Não, ali. tá falando da alegria no Tô falando relacionamento. no relacionamento. Ah, tá, entendi. Com a pessoa que tá contigo. Eu amo meu pai, ele tá morrendo de câncer e eu tô extremamente triste. Entendi. Certo? Agora, eu me relaciono com você, falo que te ama Mas sou triste. e não tem nenhuma alegria no relacionamento. Entendi. Ah, mas eu continuo com ele porque eu amo. Não. Você depende, você é alguma outra coisa. Você tem medo de sair Você desse tem medo de relacionamento? sair, você tem medo de ficar sozinho, você tem medo da grana, você tem medo... E vice-versa. Você tem medo do status, porque você é casado com uma mulher poderosa, você tem medo... Né? E aí, por isso, você continua... E aí, você fala que ama pra continuar. É um Então- mecanismo de defesa. Então, eu falo isso sempre pras pessoas. Na verdade, não é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de De acomodação. acomodação, né? Terrível. De piloto automático. É. Automático. Cabé, um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Foi muito rápido isso, né? Passou muito rápido. Nossa, eu queria, assim, a gente falou de emoção hoje, mas a gente sabe que você tem um trabalho com Sim. crianças e adolescentes, com pais. Eu queria que se você pudesse falar um pouco disso aqui, para quem está nos assistindo, falar de como te encontra, das redes sociais, dos teus treinamentos, deixar aí a sua... Bom, Cabé Nogueira, é o jeito mais fácil, Instagram Cabé Nogueira. Tem o Instagram também da Ser Mental DH, que é a nossa empresa de treinamentos, né, cursos, treinamentos, formações, foco também em empresa. E nós temos treinamentos para pais, treinamentos para mulheres, treinamentos para jovens e para um público aberto maior de 18 anos. E esse, chamado Ser Pleno, que é ser pleno, o que é ser pleno? É você conseguir usar de forma inteligente as suas emoções e ter um projeto de vida bem definido, para que você possa saber lidar com as emoções no dia a dia e em busca de algo, de um objetivo da vida. E aí, porque é aquela frasezinha chover no molhado, né? Quando você não tem direção, quando você não sabe para qual caminho você quer ir, qualquer lugar vai servir. Qualquer evento é E aí você vai chamar de destino. Né? Então eu falo, alguns treinamentos eu falo, outros não. De uma história de que é 2 filhos da mesma família, pai alcoólatra, bate todo dia, moram num lugar péssimo, não tem comida direito. Um filho vira bandido, outro filho vira médico. Aí você pergunta para um, por que você virou médico? Eu virei médico porque eu vivia com fome, vivia com problema, meu pai batia, meu pai era alcoólatra, e por isso eu decidi mudar isso. E o outro, por que você tá preso? Porque eu tinha um pai que batia, eu tinha um pai que bebia, eu morava num lugar ruim, então por isso. Hitler foi o criança. jeito que você né? significa aquilo, né? Hitler foi criança. Fofinha, né? O lance é autoconhecimento. O que está acontecendo que você não está realizando? Tem algo. Qual é o platô? Qual é a crença que sustenta isso? E aí eu brinco às vezes, é da tua mãe? Então vamos num exercício, você pega e devolve para ela com todo o amor e carinho, mas é dela. Você não precisa viver. Então, esses bloqueios, essas limitações, todas elas são baseadas em algo. Certo? E aí o lance é descobrir, se conhecer, para ultrapassar esses platôs. Então os treinamentos servem para isso. Para que a gente possa se comunicar melhor, para que eu possa liderar melhor, para que eu possa viver melhor e viver feliz, tendo realizações pequenas, mas diárias. Sempre. Das Então pessoas que são próximas da gente, o feedback incrível, né? Incrível. Até de mim mesmo, né? Que já fiz, levei algumas pessoas, né, lá. É maravilhoso, assim. É a porta de entrada que eu digo. Meu brother, fala tuas considerações finais aí. Eu só queria deixar uma frase. Sim. O medo não impede a morte, o medo impede a vida. Maravilhoso. É de Buda. E aquela outra que fala, né? Como que é? Ah, mas só se vive uma vez. Não. Só se morre uma vez. É isso, cara. Em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. eu vivi.
Galera, obrigado. Obrigado, viu, Foi Cabé? maravilhoso. A gente espera que você volte mais e mais vezes Quando quiser. aqui com outras propostas, com outros episódios. É um prazer estar com vocês de novo. Se inscreva no nosso canal, comente lá, indique para um amigo, para um pai, para um empresário, para uma mãe, mande perguntas. Dúvidas. E a gente está lá nas redes sociais, siga a gente nas vivências. Aqui embaixo vai estar, na descrição vai estar os links do Cabé, do programa. Isso aí, se inscreva, comente aqui o que vocês têm achado dos episódios e o que vocês quiserem saber. Se quiser, a gente traz o Cabé de novo, quantas vezes forem necessárias. Dizer que está sendo um prazer, né, Marcelo? Muito bom. A gente está efetivamente criando uma comunidade, que foi a primeira coisa que eu falei no programa, que todo mundo me sacaneou. Está pulsando. Vocês vão telespectadores. Vão poder ver ali, telespectadores, né? Sempre no primeiro episódio isso aqui. Que o número de convidados está aumentando, a nossa rede de conexão está aumentando, a gente tem algumas novidades muito legais, inclusive... não posso falar agora, mas muito legais vindo por aí. Se você quiser ser um Neo Sapiens, começa se inscrevendo, né? Porque se não for agora, vai ser quando, né? Nunca, né? O que tá te impedindo? O que tá te impedindo? De se inscrever agora. Um abraço, pessoal. Um abraço, obrigado, cara. Até mais. Até mais. Tchau. Né? Valeu.